vida abençoada. Quantos desejam viver uma vida abençoada? E a questão é que o Senhor tem isso para você. Você não deve duvidar disso. Não, o Senhor tem de fato uma vida abençoada para você. Nós já lemos esse texto algumas vezes aqui durante esse mês, mas vamos ler novamente Efésios 1, do verso 3 ao 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por isso diga assim: eu já sou abençoado. Então, como tenho dito aqui, ser abençoado é você compreender que tem o sobrenatural ao seu favor. Você saber que está debaixo da bênção de Deus, é você saber que há um sobrenatural de Deus trabalhando para o seu benefício. E nos últimos domingos nós ministramos, primeiro domingo, nós falamos da importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Quem lembra? Segundo domingo, semana passada, aproveitando, né, o Dia dos Pais, nós falamos sobre a nossa família desfrutar da bênção, viver debaixo dessa bênção. E hoje eu quero falar sobre a necessidade. Se nós queremos viver uma vida abençoada, é preciso que eu permaneça em Jesus. Diga, eu preciso permanecer em Jesus. Amém? Nós vamos orar por essa palavra. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite, e que ela possa falar aos nossos corações, ministrando vida. Nós não queremos apenas a letra, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Queremos a junção da letra com a vida do Senhor, da palavra com o Espírito. Ministra, libera sobre nós da Tua vida, do Teu fluir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 15 do Evangelho de João, é interessante que Jesus fala para os seus discípulos que Ele é a videira. Diga, Jesus é a videira. E nós, segundo Ele, somos os seus ramos. E aí então o Senhor fala aqui nesse capítulo da importância de nós permanecermos nele. Então, se queremos desfrutar cada vez mais da vida de Deus, da bênção de Deus, eu preciso permanecer em Jesus, porque é impossível viver uma vida abençoada se o Senhor não for o centro. Posso ouvir um amém? Amém. Não tem como, porque não podemos achar que ter uma vida abençoada é casar. Pastor, se eu casar, eu estou abençoado. Depende. Há tantos casamentos aí que são fadados ao fracasso, é ou não é verdade? Ah, pastor, se eu ficar rico, aí sim, eu vou ter uma vida abençoada. Eu sabia que tem tanta gente que tem dinheiro, mas está sofrendo, deprimidas. Eu sei que nós pensamos, não, se eu tivesse dinheiro, pastor, estava tudo resolvido. Mas acredite, não estaria ainda assim. Amém? Não estaria. Porque há pessoas que elas têm aí tudo, só que elas não possuem a paz que vem do Espírito, a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, mas vivem em angústia, vivem desanimadas muitas vezes. Por isso compreenda, querido, o fato de você ter Jesus na sua vida, é você entender que tem tudo o que você precisa. Amém? Por isso, Jesus sendo então a videira, vamos ler isso, João 15, verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. A videira é um organismo vivo, que supre vida a outros organismos vivos. Então, isso serve para nós de um simbolismo espiritual. Eu preciso entender que eu só desfruto de vida se eu permanecer em Jesus. Amém? Você tem que ter claro isso para você. Ele é a nossa vida, amém?
Se você quer frutificar na sua vida, você precisa estar cheio dele. Diga assim: se eu quero frutificar, eu preciso estar cheio de Cristo. Se eu desejo uma vida de prosperidade, porque quando falamos prosperidade, você deve entender que não é só dinheiro, ok? Ter prosperidade é sim também ter recursos financeiros, mas é ter saúde, é ter uma família que desfruta de harmonia, de paz, de alegria, é ter filhos, de fato, que desfrutam do favor de Deus, que estão no caminho do Senhor, e tudo isso o Senhor tem para nós. E quanto mais eu entendo que preciso permanecer nele, mais eu vou desfrutar dessa vida. E Jesus cita então que o Pai é o agricultor. Então lá no verso 1, ele diz: e meu Pai é o agricultor. Ou seja, Jesus está apresentando aqui o Pai como agricultor. Ele reconhece Deus como Pai, e que Ele estava aqui para fazer a sua vontade. Mas é interessante nós compreendermos que o Pai tem cuidado da videira. Ou seja, o Pai cuida do Filho. E se Ele cuida do Filho, e quantos estão no Filho aqui, diga amém. Então Ele também tem cuidado de você. Amém, querido? Porque você é um só com Cristo, pela fé. E devemos permanecer nele constantemente, porque nós somos os ramos da videira. Diga: eu sou ramo da videira. Por isso que lá no verso 2, João 15, diz assim: todo ramo que estando em mim, não der o quê? Fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então, qual que é a função do ramo? Diga: a função do ramo é receber vida. Porque quando o ramo recebe vida da videira, a fruta vai surgir. Ela vai aparecer. Não tem como. Da mesma maneira, quanto mais você permanece em Jesus, acredite, mais você vai dar frutos. Amém? Você crê nisso? Portanto, o Senhor enfatiza aqui nessa ilustração verdades espirituais importantes. Uma verdade: se eu quero frutificar, eu preciso permanecer nele. Outra coisa: eu sou chamado por Deus para frutificar. Por quê? Podemos ver isso. É vontade dele que nós produzamos fruto, mais fruto. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos frutíferos. Mas para isso, eu preciso estar em Jesus. Diga: estar em Jesus. Vamos ler de novo esse verso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, a base para uma vida frutífera é permanecer nele. A base para uma casa, uma família, um lar abençoado é permanecer em Jesus. Amém? Por isso, na sua casa, o Senhor tem que ser o centro. Quando você olha para a sua vida, o seu tempo, o Senhor tem que ser o centro. Quando você olha para as suas finanças, o Senhor tem que ser o centro. Quando você olha para o seu futuro, seus projetos, o Senhor tem que ser o quê? O centro. Então, eu preciso estar em Jesus. Como é que eu estou em Jesus, pastor? Eu estou em Jesus quando eu sou salvo. E a salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê. Posso ouvir um amém? Amém. Se você crê, você então recebe a salvação. E porque você recebe a salvação, agora você então está com o Senhor. Você é um com o Senhor. Quando nós olhamos, pensamos aqui na videira, na árvore ali, e pensamos no ramo, ele tem que estar conectado. Porque um ramo que não está conectado na videira, ele não tem como ter vida alguma. É ou não é verdade, querido? Por isso que há pessoas que elas estão sofrendo constantemente.
Por quê? Porque não permanece no Senhor, não busca o Senhor. Ou seja, o pau está quebrando, a vida está arruinada, nada acontece, mas ele não busca o Senhor. Ele não vai até o Senhor, ele não gasta tempo investindo da vida dele para buscar o Senhor. Isso é um problema. Porque se eu não busco, se eu não permaneço, eu deixo de receber vida. Então todos nós fomos salvos quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. E essa é a única forma de nós estarmos em Jesus. Então nós somos um só com Ele. A palavra aqui no original, essa palavra fruto, é carpos, que é definida como fruto do ventre, aquilo que é gerado por alguém na sua posteridade. Então a vontade de Deus, olha para cá, a vontade de Deus é que você venha dar frutos. Frutos. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o fruto que o Senhor espera, então, dos seus discípulos, quando Ele fala aqui para eles, é que eles pudessem, então, fazer novos discípulos. Diga assim, eu preciso fazer discípulos. Amém? Então eu preciso entender que eu fui chamado pelo Senhor, eu sou um só com Ele, e agora Ele quer que essa vida que há em mim multiplique para outros. Outros estudiosos afirmam que quando o Senhor fala aqui de fruto, é que Ele espera dos seus discípulos uma vida de louvor a Deus. Uma vida onde as pessoas possam olhar e falar, não, Ele é de Deus, Ele pertence a Cristo. Os irmãos compreendem isso? Isso também é uma espécie de fruto. Dessa maneira, o fruto dado pelo crente seria aquele descrito em Gálatas 5, onde fala do fruto do Espírito. Então, eu creio que esses dois frutos é que podemos dar para o Senhor. Primeiro fruto, fazer discípulos, ganhar almas para o Senhor. O segundo fruto é testemunhar dEle, testemunhar da vida dEle que agora habita em mim. Amém, queridos? Então, o desejo de Deus é que nós venhamos a frutificar. Por isso, olha para cá, querido, Deus sempre vai trabalhar em você para esse propósito. Nós não podemos ter uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, pensando apenas no nosso conforto ou aquilo que é bom para nós. Não, eu preciso entender, eu fui salvo e agora a minha vida pertence a Cristo. Posso ouvir um amém? E se a minha vida pertence a Cristo, eu sou um só com Ele, eu sou esse ramo conectado a Ele, não tem jeito, eu tenho que dar fruto. Naturalmente, eu vou frutificar para o Senhor. No verso 2, então, vamos ler novamente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí quando nós lemos esse texto, né? Volta por favor, Daniel. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aí tem irmão que pensa, está vendo, pastor? Vai perder a salvação. É cortado. Mas essa palavra, no original, depois você pode checar isso na internet, não tem problema algum. Mas essa palavra no original, cortar, é airo, que significa levantar, elevar, erguer, levantar do chão, entusiasmar, encorajar, para quê? Frutifique. Amém, querido? Então, esse texto aqui, o que o Senhor está dizendo é, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai o quê? Levantar. Amém? Se você entende um pouco de agricultura ou plantio, sabe que o ramo, ele sempre vai tender de ir para baixo. E aí o que acontece? Quando ele vai para o chão, naturalmente ele deixa de receber ali, né, do sol, ele fica numa situação difícil de frutificar. E aí então, o que o agricultor faz? Ele levanta
esse ramo, para que então ele venha a frutificar. Amém? Portanto, cortar aqui no texto, depois você pode checar na sua casa, não é heresia não, fica tranquilo. Cortar não é eliminar, desfazer, mas sim levantar para frutificar. Por isso, se você não está dando fruto hoje, creia, querido, o Senhor quer levantar você para você frutificar em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Você não deve duvidar disso. E lá no verso, então, continuando. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Então, o agricultor ali corta e limpa. Por quê? Qual o alvo? O alvo é sempre produzir frutos. Então, não pense ou diga, o que eu tenho feito para Deus já é o suficiente. Ah, pastor, eu já trabalhei com as crianças, eu já liderei, eu já contribuí, eu já servi, chega. Não, não tem como. Porque você está em Jesus. Amém, querido? E se você está nele, não tem outro propósito da sua vida, a não ser dar frutos. É você frutificar. Essa é a vontade de Deus. Frutificar sempre. E como é que Ele nos limpa aqui, segundo o texto? Ele nos limpa segundo a palavra. Que palavra? É a lei? É o Antigo Testamento? É Moisés? Não, é a palavra que Ele tem falado. Jesus não pregou a lei condenando os homens, mas Jesus veio como sendo a graça de Deus. O texto diz que a lei foi dada, mas a graça veio. A graça e a verdade vieram, que é o Senhor Jesus. Por isso a palavra que nos limpa, purifica e habita e habilita para uma vida frutífera é a palavra do Evangelho. É a palavra da nova aliança, que afirma que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, amém, querido? O Pai o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Erga as suas mãos assim, diga, eu sou justiça de Deus. Amém? Por isso que o Senhor fala que nós já estamos limpos. Olha, o que impede as pessoas de servirem a Deus e frutificarem na sua casa? O que impede as pessoas de servirem ao Senhor, frutificar nele, é muitas vezes aquele senso de incapacidade. Falar, pastora, não me sinto preparado. Ah, pastor, eu não me sinto habilitado para isso. Ah, pastor, eu ainda preciso vencer algumas coisas na minha vida. Ou outros vivem debaixo de um peso, de uma condenação, de uma culpa, ansioso, com medo de punição, porque não entende a obra da cruz. Olha para cá, querido. Precisamos entender que frutificar nada tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele. Amém? Diga para o seu irmão ao lado, diga para ele, tudo tem a ver com Jesus na sua vida. Amém, querido? Tudo tem a ver com Jesus. Nós frutificamos se nós estamos, de fato, conectados, permanecendo nele, e nós estamos em Cristo Jesus. Mas o problema é que muitos crentes, para servir a Deus, eles olham para si. Não, eu não devo olhar para mim. Ele me habilitou. Amém? Eu estou nele. O que eu tenho que fazer é simples, permanecer nele. Quanto mais eu permaneço nele, mais eu frutifico. Diga isso. Quanto mais eu permaneço em Jesus, mais frutifico. Amém, querido? Por isso, jamais nós devemos servir a Deus com medo. Com medo. Ah, eu não quero servir, pastor, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não podemos servir a Deus na base do medo. Não podemos fazer as coisas para Deus na base
do medo. Você compreende isso? Deus não quer ser servido por filhos que possuem medo dele. Porque esse serviço não vai ser um serviço que alegra o coração dele. O que alegra o coração dele é saber que nós estamos servindo, mas servindo por amor. Amém? Por isso, jamais nós vamos aqui forçar alguém a servir porque simplesmente Deus vai pegar ele. Você faz isso para Deus, senão a maldição vai chegar na tua casa. Diga, está amarrado. Nós não cremos nisso. Não ensinamos isso. Nós não ensinamos que Deus envia enfermidade para ninguém, amém? Nós não ensinamos que Deus vai trazer uma miséria na sua vida por algo que você tenha feito de errado, não. Ele é o seu pai, tem cuidado de você. E isso deve ser uma fé no seu coração. Porque se eu tenho medo de servir a Deus, naturalmente, eu não vou servir a Ele com todo o meu coração. Você está compreendendo isso? Por isso, não sirva a Deus baseado no medo. Você não vai frutificar baseado no medo. Devemos servir a Deus sabendo que nós somos amados. Diga, eu sou amado por Ele. Nós somos amados pelo Senhor. Por isso devemos permanecer nele. João 15, vamos continuar aqui o texto. João 15, verso 4 ao 7. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em... Eu sou a videira, Jesus está dizendo, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será. Do verso 4 em diante, a Bíblia relata a palavra permanecer em Jesus por 7 vezes. É um permanecer de modo imperativo. Ou seja, é uma ordem. Tudo que eu necessito para ter uma vida abençoada, diga, é Jesus. É Jesus. Então nós não vamos trazer para você fórmulas de como ser abençoado, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Você quer desfrutar de uma vida abençoada, verdadeiramente? Amém? Você precisa permanecer em Jesus. Você tem que ser um com Jesus. E aí o que acontece? Há 3 bênçãos que são relatadas quando nós permanecemos nele. Primeiro, você vai dar muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Essa é a vontade de Deus, que você dê muito fruto. Mas além disso, quando nós permanecemos então no Senhor, além de dar frutos, ou seja, ganhar almas, fazer discípulos, testemunhar do Senhor, naturalmente, se eu permaneço nele, eu vou ter as minhas orações respondidas. Olha lá o que diz o texto. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, verso 7, Daniel. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, se eu permaneço nele, tenho uma vida de comunhão com ele, aquilo que eu pedir, vai acontecer. Amém, querido? Portanto, às vezes, há orações que não estão sendo respondidas, simplesmente porque não está pedindo. Diga assim, eu preciso pedir.
Você tem pedido? Você tem falado para o Senhor? Você tem clamado a Ele, colocado diante dEle aquilo que você espera, aquilo que você deseja nele? Quanto mais eu permaneço, mais as minhas orações são respondidas. Próximo. Verso 11, Daniel. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Então, outra coisa que o Senhor nos dá, querido, quando nós permanecemos nele, é alegria completa. Diga, alegria completa. Amém? Quando falamos sobre essa alegria, você tem que entender que alegria é diferente de felicidade. Há coisas que acontecem no nosso dia a dia que produzem em nós felicidade. Mas alegria é, independente das circunstâncias, eu estou alegre em Jesus. Amém? É como Paulo começa ali a carta dizendo, alegrai-vos no Senhor. E ele estava preso. Mas por que ele estava alegre? Porque ele estava em Cristo. Não importa a situação que você se encontre. Se você permanece em Cristo, você desfruta de alegria. Porque a alegria da salvação, ela está dentro de você. E essa alegria, ela tem que fluir de você. Mas ela vai fluir se eu permanecer no Senhor. Quando eu falo permanecer, é óbvio, todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, você já está nele, você já está conectado com ele. A questão é qual? Talvez você precise ser levantado. Amém? Para que você possa desfrutar de maior vida de Deus fluindo em você. Então, permanecer em Cristo produzirá bênçãos em todas as esferas da sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Deixa eu te dar um conselho. Põe Jesus no centro. Amém? Você quer ter um negócio abençoado? Põe Jesus no centro. Fala para ele, Senhor, tudo isso aqui é teu, nada é meu. Mas tem que ter coragem, amém? Porque ele pode falar, é meu, então eu quero tal coisa, você vai me dar? E aí, tem que ter coragem, sim ou não? Senhor, meus filhos são teus, aleluia, que bom, um deles eu vou fazer missionário, pode ser? Sabe como é que é, né, Senhor? Ou seja, então é ou não é? Porque se tudo na minha vida, o Senhor é o centro, eu vou desfrutar dessa vida dEle, dessa alegria que vem dEle, e as suas bênçãos, consequentemente. Portanto, nós temos a tendência de não permanecer em Jesus e pensar que os nossos problemas podem ser resolvidos por outro tipo de ajuda. Mas deixa eu contar uma coisinha para você. Tem coisa, querido, que o seu pastor não pode fazer por você. E acredite, é muita coisa. Tem coisa que o seu líder de célula não pode fazer por você. Tem coisa que o seu pai, a sua mãe não pode fazer por você. Tem coisa que os seus filhos não podem fazer por você. Tem coisa que o seu chefe não pode fazer por você. Mas acredite, no Senhor, Ele pode todas as coisas. O que você tem precisado do Senhor nesses dias? Coloca diante dEle. Coloca diante dEle. Eu tenho certeza que Ele vai dar graça a você para resolver esse problema. Você crê nisso? Sabe, não temos revelação de que a obra da cruz é suficiente para tudo. Mas creia, alegria, paz, prosperidade e frutificação estão em Jesus. Diga, eu preciso permanecer em Cristo e na sua palavra. Quando falamos aqui a palavra é o Evangelho, porque Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer. Diga para o seu irmão isso, fala para ele, sem Jesus nada você pode fazer. Nada. Eu quero ter uma vida abençoada, pastor. Acredite, você precisa de Jesus. Eu quero prosperar, pastor. Manda o Pix. Não vai resolver. Ele tem que ser o centro. O centro da sua vida, porque prosperidade verdadeira vem dele. Você não faz barganha com ele.
não há uma vida de bênção se Ele não é o centro. Por isso, medite a respeito do Senhor, leia a respeito do Evangelho, fale do Evangelho, ouça sobre aquilo que Jesus fez por você. Permanecer em Jesus é permanecer em seu amor. João 15:9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém, querido? Todos esses textos aí estão na sua Bíblia, tá? Você pode checar depois. É que a gente agiliza aqui para não perder muito tempo. Então, eu preciso saber que o mesmo amor do Pai pelo Filho, Deus tem por mim. Quando nós falamos esse tema aqui, né, de dar frutos, aí tem crente que fala: pastor, não estou afim de trabalhar. Eu não estou afim de servir na igreja. Ou muitos vêm com uma pressão da igreja: tá vendo aí, o pastor aí de novo, pressionando a gente a frutificar. Mas a verdade, olha para cá, querido, a verdade é, quando você entende o amor de Deus, você entende o quanto que você é amado, a sua resposta espontânea qual que é? É falar: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Amém? É assim que funciona. E é assim que Deus espera. Então, Deus espera que nós venhamos a corresponder o seu amor. De que maneira? Louvando a Ele, congregando aqui no culto. Amém? Congregando na célula, servindo, evangelizando, contribuindo. Então, quanto mais eu faço isso com revelação de que sou amado, acredite, mais eu vou desfrutar do favor de Deus. Porque como o Pai ama Jesus, Ele ama você. Diga: como o Pai ama Jesus, Ele me ama. Então é importante perceber que a intensidade também nesse texto citado, né, da frutificação, ela aumenta. No verso 2 nós lemos que Deus espera então que nós possamos dar fruto. No verso 5 ele fala: mais fruto ainda. No verso 8, muito fruto. Ou seja, sendo a condição para frutificar, permanecer em Jesus. Quanto mais eu estou nele, mais as coisas vão fluir na minha vida. Pastor, as coisas não estão fluindo, o negócio não está, fizeram uma macumba para mim, eu não sei, é uma urucubaca, só dá errado. Acredite, se você está realmente meditando no Senhor, se você vive uma vida conectada a Ele, em comunhão com Ele plena, creia, querido, todas as coisas vão cooperar para o seu favor. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para o seu bem. Sabe, o verso 6 fala de pessoas que não têm permanecido em Jesus. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem são essas pessoas? São pessoas que se recusam a aceitar a obra da cruz. Porque você sabe, né? Ninguém vai para o inferno por conta do pecado. Sabia disso? As pessoas vão para o inferno um dia porque elas rejeitaram a Cristo. Elas não creram. Não é o que diz a palavra? Porque a palavra diz isso, justamente. Que o Senhor, Ele não veio para condenar o mundo. Amém, irmãos? Olha para cá. O Senhor não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Essa é a obra da cruz. Então, quem não tem a consciência disso, não entrega a sua vida a Jesus, acredite, não tem como permanecer nele. E automaticamente não tem como frutificar. Amém, irmãos? Os irmãos do servo, se puder ficar alguém aqui ajudando, tá? Por gentileza. Então, quando nós falamos, né, de frutificar, precisamos entender justamente isso. Só é possível se nós estamos nele. Olha para cá, querido. Participar do culto, presta atenção nisso, olha aqui. Participar do culto não é necessariamente permanecer em Jesus. Amém? Ter uma religião também não é suficiente. É necessário diariamente permanecer no Filho. Permanecer em Cristo.
ter uma experiência com Deus. Sabe, nascer de novo da água e do Espírito. A única salvação e, consequentemente, frutificação é por meio de Cristo, da sua palavra. Estou encerrando, irmãos. Portanto, medite no amor de Deus por você. Medite nisso. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, você permanece em Jesus ao permanecer em seu amor. Você precisa estar, olha para cá, querido, isso está encerrando com isso, tanto que você entenda. Quanto mais você sabe que você é amado por Deus, mais você vai desfrutar de bênçãos sobre a sua vida. Você tem que ter essa consciência. Mas qual o problema? Muitas vezes, ainda criança, você ouvia o que do seu pai e da sua mãe? Ou do professor? Papai do céu não gosta. Aí já criou aquela imagem, né? Papai do céu não vê a hora de acabar comigo. Ou seja, papai do céu não é tão bom assim, ele é meio mau. Não, diga, Deus é bom. Deus é bom. Claro que ele é justo, não muda o fato. Ele é juiz, sim. Mas lembre-se, você foi justificado em Cristo. Quando você se achega a Deus, não é mais o João Paulo chegando a Deus, mas sim alguém que está ali de alguma maneira conectado ao Filho, que é um só com o Filho, que foi justificado por Cristo. Então nós devemos crer que os céus estão abertos sobre nós, assim como Jesus teve ali os céus abertos sobre ele, e aí então o Pai falou para o Filho: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Da mesma maneira, você é um filho amado do Pai. Os céus estão abertos sobre a sua vida, você precisa crer nessa verdade espiritual. Você precisa crer nisso. Não é as suas obras que justificam você diante de Deus. Não viva assim. O que justifica você diante de Deus é uma pessoa, Cristo. É Cristo. Ele é o nosso representante. Por isso que eu posso, como diz lá em Hebreus, adentrar ao Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. É isso que me habilita. Da mesma maneira, se eu quero viver uma vida de desfrute das bênçãos de Deus, eu preciso saber, o que me habilita a isso é a obra da cruz. Efésios citamos, né? Nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Agora eu preciso meditar nessa verdade, porque quando eu medito, isso então vai trazer ao meu coração a revelação, vai queimar o meu coração. Interessante, lá em Salmos 39:3, né? Diz assim o salmista: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Olha para cá, querido. Às vezes, você é um só com o Senhor. De fato, você entregou a sua vida a Ele. Você é um só com Ele. Mas talvez o seu coração faz tempo que não queima. Você não tem sentido mais o queimar do Senhor. E por que não tem? Porque não medita na palavra dEle, no amor dEle por você. Quanto mais, esse salmista aqui diz, né? Enquanto eu meditava, esbraseou-se-me no peito o coração. Ou seja, vem um fogo de Deus no seu coração. Sabe, dar fruto para o Senhor é impossível se nós não temos esse fervor no nosso espírito, esse queimar no nosso coração. Temos que carregar um coração que queima pelo quê? Pela palavra de Deus e pela sua presença. Amém, querido? Interessante lá em Lucas 24, né? Verso 32, ali após a morte e ressurreição de Jesus. E aí então haviam 2 discípulos no caminho de Emaús, e o texto fala então que Jesus se achega a eles não sabiam que era Jesus, e começa a conversar com eles, perguntando o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e aí eles falam: como que você não sabe o que está acontecendo? Jesus foi morto.
E aí então eles estão ali, eles não sabem que é Jesus, e o Senhor começa a compartilhar com ele toda a palavra, né? Dos profetas, que chegaram então até Jesus. E aí, eles depois de um tempo, têm aquela experiência de comer com o Senhor, e os seus olhos são abertos. E aí eles percebem que era Jesus que estava com eles. E aí então eles chegam a uma conclusão, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, quando nós ouvimos o Senhor, o nosso coração queima. Sabe, querido, talvez seu coração não tenha queimado, mas o Senhor quer restaurar isso na sua vida. O Senhor quer restaurar esse ato de você ouvir de Deus, de você sentir quando Deus está falando com você. Agora, para isso você tem que ter ciência, o Pai não está irado com você, não. Medite no amor de Deus. Quanto mais eu medito que eu sou amado, que eu sou abençoado, que Deus não está de olho nas minhas falhas, nas minhas imperfeições, mas que o amor de Cristo expresso na cruz me justifica diante de Deus, mais então eu vou ter meu coração queimando na presença dEle. Amém, querido? O verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Creia, querido, você foi escolhido por Deus, porque você tem valor na presença dEle. Diga para o seu irmão, fala para ele, você tem valor diante de Deus. Amém, querido? Amém. Lembra daquela canção que a gente cantava muito tempo atrás? Eu era pequeno, né? O Espírito Santo se move em você. E por isso você tem um valor, amém? Nós temos um valor. O Espírito está em você, a presença está em você. Tenha essa consciência, não fique em dúvida disso. Lembre-se constantemente, eu sou amado por Ele, eu tenho valor na presença dEle, eu sou um com Ele em Cristo Jesus, aleluia. Quando eu tenho essa certeza que eu sou amado, sabe o que acontece? Eu me torno ousado para pedir coisas para Deus. Quando eu tenho dúvida do que eu sou amado, eu não peço. Não é assim um filho com o pai? Aquele pai rabugento que não dá nada para o filho, aí ele vai pedir alguma coisa, ele não é doido. Se pedir vai apanhar. Eu não estou maluco. Se pai é mau, ele não vai me dar. Então não adianta pedir. Mas sabe, querido, quando a criança sabe que o pai ama ela, todo dia vai pedir alguma coisa. Minha filha é assim. Todo dia pede alguma coisa. Tem dia que eu falo, hoje não dá. Amanhã talvez. Mas todo dia ela pede, porque ela tem certeza que eu amo ela. Filhos que têm consciência que são amados pelo Pai, pedem constantemente. O que você tem pedido para o Pai esses dias? O que você tem falado para o Pai esses dias? Qual tem sido o desejo? Você tem exposto isso ao Senhor? Ou você não tem esse tipo de relacionamento com Ele? Lembre-se, você está em Cristo, você é esse ramo conectado à videira, querido. Peça, que Ele vai te conceder. Verso 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Quem está em plena comunhão com Cristo, não vai pedir coisas que não tenham nada a ver com o propósito dele para a sua vida. Agora, quando eu não estou em plena comunhão, eu vou pedir coisas que não tem nada a ver com o propósito. E por isso, Deus sabe que não é bom, Ele talvez não me dê por isso, porque Ele sabe que não é bom. Então, Ele deseja que você tenha uma vida de plena alegria. Verso 11, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Mas se você vive com dúvida, se Deus te ama, se você vive com medo de Deus jogar uma praga na sua vida,
de Deus mandar uma doença para você, uma maldição, pobreza, miséria, se você tem dúvida que é amado e perdoado, como que você vive uma vida desfrutando de alegria? Esses dias, estava vendo um vídeo, não sei se os irmãos viram, de um senhorzinho, parece que é do Nordeste, um senhorzinho que ele fala, tem 3 coisas difíceis. Quem já viu esse videozinho? Era um meme, né? E aí ele fala, a última coisa é ser crente é difícil demais. Não pode fazer nada, né? E verdade, fiquei pensando, é verdade, ser crente é difícil. Mas quando eu sei que eu sou amado, e o tanto que eu sou amado, tudo fica fácil. Amém? Porque para um apaixonado, nada é difícil. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Não se vê barreiras, dificuldades, problemas, não. Quem está apaixonado, querido, ele sobrepõe essas coisas. Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, estamos em plena conexão com Ele, acredite, querido, você desfrutará de plenitude na sua vida. Vai desfrutar de bênçãos dEle sobre a sua vida. Por isso, permaneça em Jesus. Nessa noite, volte-se a Ele. Olhe para a obra do Calvário. Fala, não, o Senhor me ama. A minha vida está nas mãos dEle. Medite no amor dEle por você. Sabe, essa semana, começa aí, né, meditando no amor dEle. Amanhã, lê a palavra. Separa ali um tempo para você ler um capítulo. Ou você, né, lê algum conteúdo, um livro, algo que edifique a sua vida realmente. Nesse sentido, creia, o Evangelho diz sobre você isso, que você é amado por Deus. E a vontade do Senhor é que a alegria esteja sobre a sua vida. E quando essa alegria nos envolve, nós vamos desfrutar das suas bênçãos plenamente. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quero que você fale com seu pai nessa noite. Fale com seu pai. Eu quero que você agora possa ter um momento seu com ele. Feche seus olhos. Agora é você e ele. Você ouviu aqui nessa noite que é necessário permanecer em Jesus. E assim frutificaremos. E assim teremos uma vida abençoada. Por isso, fala para o Senhor nesse momento. Fala, Pai, eu quero desfrutar dessa vida abençoada. Eu quero permanecer em Ti. Oh, eu quero meditar nessa verdade. Que eu sou amado. Que eu sou abençoado. Que eu já sou perdoado em Cristo Jesus. Oh, querido, expresse a Ele nesse momento. Fala para Ele nesse momento o que está no seu coração. Talvez seja o momento de você falar, puxa Senhor, não tenho andado, vivido como gostaria. Mas eu quero me posicionar nessa noite. Eu quero meditar, voltar a meditar no Senhor. Voltar a me encher com a Tua palavra, voltar a realmente buscar a Tua presença, desejar frutificar na Tua presença. Fala para Ele isso nessa noite, porque o Senhor quer frutos, querido. O Senhor quer que frutos surjam da sua vida. Você é um ramo conectado à videira. Oh, e você vai dar frutos, você vai dar frutos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fala para o Senhor, querido. Fala para Ele, Senhor, eu quero que meu coração volte a queimar de paixão por Ti. Fala para Ele. Faça a sua oração. Expresse isso a Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem movendo nos nossos corações nessa noite. Sabendo que nós somos amados por Ti. Somos amados, abençoados.
E a tua vontade é que frutos surjam através de nós. Oh, queremos frutificar em Ti, Senhor. Por isso vem ministrando ao nosso coração. Vem ministrando ao nosso coração a necessidade de mais tempo contigo, de mais vida conectada à Tua presença. Que dia após dia sejamos filhos, ó Deus, que querem desfrutar de comunhão com o Pai, que querem ouvir o Pai, que querem ter um coração queimando, porque ouve a voz do Pai enquanto medita. Oh Deus, dá-nos Senhor, dá-nos mais de Ti nessa noite. Essa noite o Senhor quer levar você, querido, a compreender essa verdade espiritual. Você já é amado, você já é abençoado, mas quanto mais você permanece nele, mais você vai desfrutar dessa vida de plenitude, de bênçãos. Oh Deus, eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua plenitude, a Tua bênção. Ó Deus, que o Teu favor se manifeste completamente sobre nós, através de nós. Ó Deus, levanta aqui um povo cada vez mais frutífero diante de Ti. Um povo cada vez mais medita no Senhor, medita no Teu amor, medita no Evangelho. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que realmente têm um coração voltado para Ti. Ó Pai, se há aqui alguns que precisam ser levantados, que eles sejam levantados para frutificar, que eles sejam levantados para responder a Ti, para responder ao Teu chamado, porque o Teu chamado é esse, que nós venhamos a frutificar na Tua poderosa, na Tua gloriosa presença.